Ah, gravação fluindo, boa noite a todos, como estamos? Bom dia, boa tarde para você que está assistindo essa gravação depois. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Estou aqui para pensar à frente de todos, vão me querendo carinho a todo tempo. Eu sou Jennifer Figueiredo, estou aqui com meu queridíssimo e amado sócio Rangel. Boa noite, Rangel. Boa noite, galera. Boa noite, Jennifer. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, nosso segundo do mês de agosto, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E a gente não está sozinho. Aqui também estamos com outros membros do clube nessa noite. Para mais, como o Bom Rangel bem falou, a gente está lá no nosso segundo encontro de agosto do livro do mês. Paulo Vieira, O Poder da Ação. A gente vai trabalhar 2 capítulos, principais. O primeiro que a gente vai trabalhar é o que só fala uma coisa bem simples, que vem logo na capa do livro, né? Haja. É o que a gente está tentando fazer aqui hoje. A gente está procurando e buscando fazer, né? E o segundo, autorresponsabilidade. Mas antes da gente partir para o segundo, eu queria saber do Rangel. O que você separei para poder trazer para a gente hoje do capítulo Haja? Tem uma curiosidade muito legal sobre esse nome desse título, né, desse capítulo, porque a gente consegue identificar que o Paulo Vieira tem uma veiazinha religiosa, ele tem algumas citações bíblicas, ele exerce ali a fé dele de alguma forma. E uma curiosidade na Bíblia, o pessoal que costuma ler, meu pai, como era pastor, eu também tenho esse conhecimento. A palavra haja, ela tem uma conotação muito forte para quem costuma ler a Bíblia, para quem segue o Evangelho, porque lá na criação do mundo, o que deu origem a tudo, segundo a Bíblia, foi o haja, quando Deus disse haja luz, sabe? Essa palavra, o haja, tem uma conotação muito forte. E trazer isso para o título de um capítulo, para mim, foi uma sacada genial, tanto que o livro ele poderia se chamar O Poder do Haja, sabe? Mas o agir em si é a pessoa tomar uma decisão, ela se colocar em movimento, ela ter uma ação. E a gente bem sabe que a ação gera uma reação, sabe? Se você não está satisfeito com o teu atual, haja que eu tenho certeza que a reação do que você está agindo vai ser diferente. Eu separei 2 momentos cruciais que me chamaram muita atenção nesse livro, principalmente nesses 2 capítulos que a gente está abordando hoje. No capítulo Haja, na página 40, eu separei aqui um trecho muito legal, interessante, e depois, lá no capítulo 3, que é o poder da autorresponsabilidade, ele cita ali algumas leis, e eu separei ali a lei número 6. Mas para a gente manter aqui uma cronologia, eu vou falar um pouquinho do que eu separei da página 40. E talvez, se você estiver me ouvindo aí e quiser comentar, talvez você vai estar assistindo aí pelo YouTube, ou você que está aqui com a gente pode se manifestar também, vai ser legal ter aí a interação de todos. Nesse capítulo Haja, ele fala um pouquinho sobre as histórias, o como as histórias nos influenciam. E de verdade, eu acredito que desde lá da época das cavernas, as histórias, elas tiveram um papel importantíssimo para que a gente chegasse aqui hoje. Por exemplo, a gente estava lá na floresta e a gente tinha que deixar marcado de alguma forma que aquela fruta era venenosa. E como que isso era feito? Contava-se ali uma história onde olha que doideira, eu vou dar o exemplo da Branca de Neve. Ela simplesmente, por desobediência, comeu uma maçã e envenenada e ela ficou amaldiçoada. Olha só como uma história, sabe? Ela tem o poder de transmitir uma informação, transmitir um ensinamento. Isso não é só hoje, não é na época de Jesus com as parábolas, isso é muito antes.
Desde que o mundo é mundo, a gente aprende com histórias. Só que aí que tá. As histórias, elas podem nos fazer bem ou também pode nos fazer mal. Angel, como assim uma história pode nos fazer mal? Quando a gente conta uma mentira, essa mentira, ela pode ser uma mentira boa, vamos dizer assim, entre aspas, ou uma mentira ruim. Uma vez, eu lembro que uma moça perguntou para o meu pai era pastor, e foi um tom de pegadinha, sabe? Ela perguntou para o meu pai assim, pastor, é pecado mentir? Aí meu pai falou, é claro que é pecado mentir, está na Bíblia que mentira é pecado. Mas entenda que existe dois tipos de mentira. Imagina que chega um homem na sua casa armado perguntando cadê seu marido. E seu marido está lá no sofá. Você vai falar que seu marido está no sofá? Aí ela ficou pensando assim, falando, não, talvez você até fale que você não gosta do seu marido, mas normalmente a pessoa vai mentir e ela vai dizer que não. Isso seria um pecado? E ela, numa forma de pegadinha, acabou tendo essa resposta da parte do meu pai. Só que aí que está, uma mentira, quando ela é má, a pessoa acaba contando ela para si mesma. E aquela mentira dita várias vezes acaba enraizando no coração dessa pessoa. Um exemplo, talvez a pessoa cresceu sendo a ovelha negra da família. E essa mentira que ela colocou no coração dela, ela carrega até hoje. Então, hoje, ela pauta decisões na vida dela com base em ela ser da ovelha negra. Olha que loucura. Às vezes ela tem aqui duas coisas para fazer, a certa e a errada. Ela fala, não, eu vou fazer a errada porque eu sou a ovelha negra. Olha que loucura. Olha como uma história ruim faz com que a vida da pessoa se transforme completamente. Nesse caso que eu separei, o marido ele era um parceiro comercial do Paulo Vieira, e ali numa reunião, numa descontração, eles acabaram entrando num assunto onde o Paulo Vieira questionou ele sobre o peso dele. E ele falou, Paulo Vieira, isso aqui eu fui no médico já, e o médico falou que o meu metabolismo para queima de gordura é mais lento. Então, não adianta eu simplesmente só me exercitar ou melhorar o meu condicionamento físico. Isso aqui não tem muito jeito. Isso é o que eu sou. E a esposa dele que estava do lado, ela, olha só, eu vou ler o trecho para vocês. Ó. Ao que a esposa do meu ex-parceiro respondeu, historinha, Paulo Vieira, tudo historinha. Nem médico ele tem. A questão é que ele come muita besteira, principalmente à noite. Na hora de dormir, na verdade, nossa cama é a mesa de piquenique dele e a TV é a paisagem. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, cara, que vergonha que esse marido deve ter passado com uma mulher dedo duro dessa, sabe? Ela não deu brecha para ele continuar contando a mentira. Talvez ali, pela intimidade que o casal tinha com o Paulo Vieira, isso foi possível. Mas ela cortou logo e falou, não, Paulo Vieira, isso é caô, é mentira. Isso aí é sem vergonhice. Se alimenta mal, tem hábitos que levam a esse tipo de resultado. Então, as mentiras que a gente acaba contando, que entendam, não é uma mentira para outra pessoa, sabe? É uma mentira para si, é uma mentira que não vai te levar a lugar nenhum. Tem vezes que a gente pode só parar e pensar assim, cara, eu vou continuar contando essa mentira para mim mesmo, me enganando, ou eu vou fazer o que o título fala, o título do capítulo, que é o haja, que é agir. É difícil, eu sei, é complicado, mas o primeiro passo tem que ser nosso. Nem que seja só de parar de mentir, sabe? Mas esse trecho aqui, para mim, foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo Haja, que é dessa segunda parte da leitura. Ouvindo aqui você falar e a história com o seu pai, essa esposa aí que falou com o Paulo Vieira seria a primeira a falar. Se alguém chegasse e viesse para matar a mãe, ali, ó, tá ali. Exato. Ela seria a primeira a apontar onde ele está, né? Mas brincadeiras à parte, quando a gente lê esse trecho de historinhas, né, que ele
ele realmente coloca, né, sobre histórias e histórias, outra forma de você ver é você entender que são as desculpas que a gente acaba utilizando para poder fazer alguma coisa, né? Eu acho que eu ainda não mencionei, né, aqui no clube, mas para quem não sabe, né, ano que vem o clube vai ganhar um membro mirim, né? A força vai ser o mascotinho do grupo, né? Porque eu estou grávida. E agora na gravidez, uma coisa que mais as pessoas me perguntam é se eu tenho desejos e tudo mais. E agora é o momento em que, se eu quiser criar várias histórias para poder consumir tudo que eu quiser e que eu não posso, eu vou poder, vamos assim dizer. Porque eu posso colocar a culpa na gravidez. E aí, isso é um equilíbrio que eu estou tentando entrar dentro de mim, por quê, né? Conseguir, porque tem horas que realmente bate um desejo muito forte, e aí, segundo os mais velhos, se eu não cumprir, a criança vai nascer de boca aberta ou com a forma daquela coisa, aí vocês já viram, né? Vai ser um grande problema para mim. Mas aí também entra o quê? É uma outra forma de desculpa, né? Uma outra forma de historinha para você acabar consumindo um desejo, né? É a gente equilibrar entre o que realmente é desejo e o que realmente é só você estar com uma vontade de comer. Você tem aí uma oportunidade e você vai lá e faz. E uma coisa assim muito importante que o Rangel falou é que o grande problema é quando a gente abraça essa história mesmo tão forte a ponto da gente enraizar e aceitar aquela história para a nossa vida, né? Aceitar aquela desculpa que a gente dá o tempo todo para a nossa vida e adotar aquilo ali como rótulo. Esse é o grande problema. E a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de informação foi quando a gente leu, né, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu já tinha tido a oportunidade de ler antes do clube, e ali, que é o que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas ali eu tive a noção, né, e tive uma das primeiras pancadas que o próprio Paulo colocou no primeiro capítulo, que era o quê? O acordar. É importante a gente acordar, é importante a gente ter discernimento, né? A gente aprender a se ouvir, a se conhecer, a saber o que realmente é certo para a gente, o que realmente vai fazer diferença, uma diferença legal, uma diferença positiva, né? Se simplesmente a gente não está só adotando uma informação que foi passada para a gente. Como o próprio Rangel colocou, muitas vezes você é aquele filho que deu mais trabalho, era aquele filho que era mais rebelde, e aí foi taxado como aquela pessoa que só faz besteira. E aí você agrega esse título para você, esse rótulo para a sua vida inteira, e você acaba tendo as mesmas ações, né? Exatamente, como a Nigéria falou, ainda assim, e ainda viver a famosa síndrome de Gabriela, né? Que é, eu nasci assim, eu vivi assim. E aí você acaba o quê? Não progredindo. E você não vai progredir por quê? Porque você assume o rótulo de que eu nasci assim, eu não tenho como modificar. Olha só o problema. O problema é que uma historinha que, se não foi você que contou, alguém lá atrás pode ter contado e imposto a você, você abraçou esse título, e aí no momento em que você, né, quiser assim, poxa, eu quero mudar, quero fazer diferente, eu sinto que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Mas toda a vida foi falado para você que você era uma pessoa rebelde, você continua com esse rótulo de rebelde, como que você vai sair dessa situação se você não se permitir? Eu conheço, e quando eu entendi isso, né, muitas coisas eu comecei a falar, não, uma coisa simples, agora que eu lembrei, eu era uma pessoa que eu falava assim, que eu tinha muitos hábitos noturnos. Ou seja, eu conseguia realmente ficar acordada até um pouco mais tarde, às vezes até um pouquinho. Para mim era madrugada até 1, 2 horas da manhã. Hoje eu sei que é o início, né? Então, mas eu achava que eu era uma pessoa de hábitos noturnos. E eu chegava e falava, não, eu sou uma pessoa de hábitos noturnos, eu não acordo cedo para poder fazer as coisas. Então eu já fazia o quê? Já usava como desculpa podendo fazer algumas coisas na parte da manhã. Quando eu cheguei e falei assim, não, se eu quiser, eu vou acordar de manhã, vou fazer um esforço, vou modificar. Eu modifiquei, tanto que eu modifiquei que hoje eu virei realmente, estou quase virando a idosa que vai calçada.
Mas ainda não cheguei nesse ponto. Mas hoje eu consigo acordar cedo. Se eu me comprometer a fazer coisas para poder acordar mais cedo para poder fazer, eu faço. Por quê? Porque eu retirei esse rótulo que eu mesma tinha me colocado. Então, às vezes, começa com coisas simples, mas podem ir para as coisas muito mais complexas e vão te impedir de conseguir, né, chegar onde você quer alcançar, numa coisa completamente diferente e muito melhor para a sua vida. Só que isso passa o quê? Por você se conhecer e não abraçar esse tipo de historinha para você, né? É Alguém aqui muito, quer comentar alguma coisa? Então, eu vou falar aqui o trecho que eu separei desse capítulo, que ele fala todo, né, sobre a gente entrar em ação, que é uma parte, assim, importantíssima, né? Crucial para a gente poder andar. Mas ele fala também sobre um outro conceito que vai também ampliando, né? Não só de você entrar em ação, mas você entrar em ação, né, no direcionamento certo, né? Que ele fala na página 55. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo e massivamente. E aí ele fala, né? Não importa se de maneira completamente acertada, mas agir é o primeiro passo para a conquista dos seus sonhos e objetivos, né? E aí o que acontece? Quando você começa a fazer uma ação direcionada, né? Que ela tem. Não adianta você só simplesmente realizar ações, mas sem começar a pensar estrategicamente sobre o ponto onde você quer chegar. Porque senão você vai fazer só ações vazias, vai achar que está entrando em ação, mas você não vai ter um direcionamento. A flecha ela não vai ter, né, uma direção para onde ser lançada, né? E o primeiro passo ele é crucial, mas o restante ele tem que vir com o autoconhecimento para você ir dando um passo para frente após o outro. Não é dar um passo para frente e dois para trás, porque senão vai acabar que você não vai sair do lugar ou você vai continuar andando para trás, né? E aí ele fala aqui, ó, ele dá até o próprio Rangel comentou da última vez, né, sobre a parte de correr uma maratona que ele fez, né? E ele mesmo coloca que completar os 21 quilômetros de uma meia maratona é fácil, o difícil é se preparar para ela. Isso ele colocou na página 58. Ele coloca aqui também, ó, na verdade, o difícil é me preparar por meio de ações massivas e consistentes, pois o sucesso é apenas consequência das minhas ações. Só que as ações não foram simplesmente vazias, foram ações específicas buscando aquele tipo de o tipo de algo, o objetivo dele, né? E qual é uma das outras coisas também desse capítulo que eu achei bem legal, que para você ter ações consistentes e você ter ações que sejam direcionadas dentro do seu objetivo, você vai ter o que eles chamam de pagar o preço, você vai ter que abrir mão de diversas coisas, ou você vai ter que realmente tirar um tempo para você poder se instruir, se parar para poder analisar, para você poder fazer o direcionamento certo. Ele coloca aqui na página 61. Amigo, pague o preço, age na direção certa e vá na maior velocidade possível, seja para casamento, filhos, trabalho, dinheiro. Nós estamos falando de ação, só tem poder quem age. Se você está obeso, então planeje e calcule como vai fazer para perder 150 gramas por dia. Quanto vai perder em um mês? Quanto você vai perder em 6 meses? E quando acabar o planejamento, simplesmente haja. O que eu quis dizer com esse trecho? Né? Que até outro dia, eu não lembro onde a gente compartilhou aqui, e a gente já viu aqui, né? O poder de um hábito que vai te levar a um hábito bom, bem sucedido, qualquer coisa, ele é baseado em mini ações. E aqui a proposta de você entrar em ação não é simplesmente você chegar e fazer talvez uma ação mirabolante que você acha que é o que vai fazer você ter um direcionamento dentro do que você acha certo. É você começar a planejar pequenos passos para poder chegar até a sua big meta, né? Como a gente já viu em outros livros, são pequenas metinhas para chegar na metona, né? Só que essa meta, ela tem que ser consistente com a metona,
né? Se a sua meta é perder peso, é perder 30 quilos, não adianta você chegar e, sei lá, planejar, essa semana eu vou perder 150 gramas, como ele fala aqui, mas você não fazer uma reeducação alimentar, pretender no final de semana você chegar e comer sua besteira, você não pretender fazer uma atividade física, como que você vai perder os seus 30 quilos se as suas ações que você vai planejar naquela semana não são consistentes com perda de 30 quilos, não são consistentes com perda de 150 gramas. Então, é isso que esse trecho, quando eu li, ficou bem claro na minha cabeça, que não adianta eu simplesmente entrar em ação. Vamos supor, eu preciso perder peso, vou fazer uma atividade física. Mas não adianta se você fizer uma atividade física e debaixo do local onde você faz uma atividade física tem uma pizzaria, que é o que acontece hoje com o lugar onde eu estou fazendo. E se a cada vez que eu for lá, depois que eu sair, eu for comer uma pizza, eu vou estar dando um passo para frente, mais dois para trás. Então, a gente precisa pensar em todos os passos da nossa ação rumo à meta que a gente tem. Porque senão a gente vai acabar não alcançando. Você vai estar em ação, aí você vai estar entrando na primeira parte do trecho. Você cumpriu uma parte da historinha. Porque para emagrecer eu preciso fazer atividade física, mas eu faço. Mas o que você não conta é que depois da sua atividade física, você coma completamente errado. É por isso que talvez você não consiga chegar no seu objetivo, né? Isso aí é um trecho que eu gostei bastante, que eu queria trazer aqui para vocês. A parte que você fala sobre a pessoa tem que agir de qualquer forma. Só que agir de forma assertiva é melhor do que só agir. Mas só agir é melhor do que não fazer nada. Sempre eu consigo visualizar, quando você fala isso, um arco e flecha. Sabe, o arco e flecha, para ele lançar uma flecha para frente, ele precisa trazer a flecha para trás primeiro. E isso seria a preparação. Agora, mais longe vai a flecha, o quanto mais longe você puxar para trás. Só que aí que está a pegadinha. Para você fazer essa ação, você precisa saber para onde essa flecha vai. Porque se você jogar para cima, ela vai voltar em você. Se você jogar para frente, você pode acertar um amigo. E, de novo, a gente cai na... A gente vem lendo, não é só porque é do Paulo Vieira, mas todos os livros que a gente lê de desenvolvimento pessoal, fica muito claro para mim que o primeiro passo a se dar é a preparação. É você entender quem é você e o que você quer fazer da vida. Esse é o primeiro passo. Eu li uma frase que dizia que existem dois momentos importantes na vida. Primeiro é quando a gente nasce. É o momento mais importante. O segundo momento mais importante é o porquê que a gente nasceu. Quando a pessoa descobre o porquê ela nasceu, o que ela faz da vida, parece que ela descobre o mantra dela, sabe? Então, você entender o que você quer fazer é a preparação para começar a agir. E aí a gente volta na frase que a Jennifer separou do Paulo Vieira, que é de você agir de forma assertiva, agir da forma correta. Eu também gostei muito desse trecho. Eu só não trouxe ele porque esse outro dessa mulher me pegou demais. E vocês têm algum trecho que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente? Alguma coisa? Podem ficar à vontade para abrir o microfone para falar. Calma, um de cada vez. Estou todo mundo quietinho, Rojão. Então, vamos agora para o terceiro capítulo, que é o Autoresponsabilize-se. Eu acho que eu já vi isso antes. É um plágio dele mesmo. Quer ler o comentário da doutora Nádia? A Nath fez um comentário muito legal aqui de complemento, né, da nossa ideia do trecho que ela trouxe do clássico Alice do País das Maravilhas, o diálogo entre Alice e o gato... eu não sei falar esse nome, não. Não lembro. Pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Que a Alice pergunta. Aí o gato fala, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Eu não sei para onde ir.
Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Aí ela coloca aqui, as metas são importantes para saber onde quer chegar, exatamente. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? E acho que, tipo assim, o que mais me chamou a atenção é que aqui eu acredito que a gente já vem lendo há bastante tempo, a gente vai completar um ano, mês que vem, de leitura, assim, assídua de um mês, de todo mês ler um livro, né? E aqui eu acho que a gente já está num nível em que não basta só a gente entrar em ação. O primeiro passo a gente já sabe como dar. O negócio agora é adquirir a constância, né? Então, constância para fazer o quê? As ações certas. A gente também aqui tenta perder menos tempo possível, e o tempo está ficando enxuto para todo mundo. E aí a gente tem feito cada vez mais ações assim, direcionadas para o que a gente quer, né? Para a gente realmente, talvez até se deparar com o resultado de uma forma um pouquinho mais rápida. Apesar da gente entender que é todo um processo de paciência. Mas por isso que eu quis trazer esse trecho, porque, gente, aqui todo mundo já sabe que a gente precisa entrar em ação, mas agora a gente já tem que começar a pensar também, ó, aqui não vai me levar ali, então sai fora, vamos para o outro, né? Isso passa por dois passos principais. Um é o autoconhecimento e o dois é a gente ter autorresponsabilidade, que é o tema do próximo capítulo, né? Mas antes da gente entrar no trecho do livro, né? Olha só, a gente vai entrar, coincidência ou não, quase um ano depois, a gente vai entrar no capítulo sobre autorresponsabilidade, que foi o livro que nós abrimos no mês que vai ser mês que vem, que foi mês que vem do ano passado. Em setembro do ano passado, foi o livro que a gente abriu o Clube do Livro, do Paulo também Vieira. Gente, é um livrinho pequenininho, que ele é maravilhoso. Se vocês não tiveram a oportunidade de ler, leia, entendeu? Aqui no Clube a gente já leu, mas se você quiser, né, ler com a gente, ler de novo, querer fazer seus comentários, pode entrar aqui no link que está na descrição do vídeo, que vai ficar aqui embaixo. Entra no nosso clube, tá? Ele está com preço ótimo, que nós já vamos falar daqui a pouco, ó. Promocional, entendeu? De um ano, para você poder ler com a gente, fazer seus comentários. Aqui a gente está lendo outro livro do Paulo agora. Dá tempo de entrar para poder continuar lendo com a gente e vem que é só sucesso. Maravilha. Do capítulo a seguir, né, eu separei aqui a parte que eu tinha dito da Lei 6, ele traz algumas leis sobre a pessoa ter ali a responsabilidade própria. E como eu tinha dito antes da gente começar, é bem um resumo do livro do Poder da Autorresponsabilidade. Eu acredito que quando ele estava escrevendo esse livro, ele estava, de alguma forma, já elaborando aquele, ou tinha escrito aquele, já estava elaborando esse, eu não sei a ordem cronológica da escrita do livro, mas é muito interessante que ele faz algumas pontuações que ele não faz lá, mas que casa muito bem. E a gente entende sobre autorresponsabilidade, a gente literalmente trazer para nós o fato, a questão, o motivo de algo estar acontecendo ou ter acontecido. É sua responsabilidade, é sua a obrigação, sabe? Então, ele separa nessa lei um exemplo que me pegou demais, porque eu já vi isso acontecer e eu, de alguma forma, orgulhosamente, posso dizer que eu tenho ali um nível de autocontrole semelhante a esse exemplo que ele deu. Porque, por exemplo, meu chefe aqui em Portugal é um português raiz mesmo. Se ele for fechado no trânsito, ele abaixa o vidro e xinga a mãe e aponta o dedo e um dia eu ainda vou gravar ainda para viralizar na internet. Mas é muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu consigo ver que ele não consegue visualizar com o olhar do outro. Ele visualiza com o olhar dele e isso caracteriza um pouquinho de falta de responsabilidade própria, sabe? No trecho que eu separei, ele fala assim, ó,
não julgar as pessoas. A pessoa autorresponsável não julga os outros, e sim o comportamento deles. Seu diálogo interior é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez? Poderia até causar um acidente. Já uma pessoa com um nível baixo de autorresponsabilidade diria, ou melhor, gritaria assim: ei, seu irresponsável, tá querendo me matar? Ou seja, a pessoa que tem um nível considerável, pelo menos aceitável de autorresponsabilidade, ele entende que pouco importa o motivo da outra pessoa, pouco importa é, a forma com que ela está lidando ou fazendo. Importa de verdade o quão peso tem você sobre aquilo que está acontecendo. O quanto de você está, de alguma forma, ali contribuindo para aquela ação daquela outra pessoa. Se aquilo é, de fato, sua culpa, sua responsabilidade, sua obrigação, se não é, isso não te afeta. Isso não mexe com o teu emocional, isso não te desequilibra. Agora, uma pessoa que não tem a autorresponsabilidade, qualquer coisinha já desequilibra ela. Qualquer coisinha já desestabiliza. É como se a pessoa estivesse andando com um copo d'água e se alguém respirar do lado dela, ela abana o copo todo e derrama água. Já uma pessoa com autorresponsabilidade, ela entende que só depende dela carregar esse copo d'água sem derramar. De fato, a gente precisa treinar esse autorresponsabilidade. E esse exemplo é muito legal, porque se você hoje se identifica com o segundo exemplo, de uma pessoa que se altera e que deixa se levar pelas emoções, e que isso é um ponto que você pode definir para que quando você tiver, de fato, esse nível de autorresponsabilidade, você possa olhar lá para trás e dizer, nossa, eu nessa situação eu teria feito assim, assim, assim. Hoje eu passei por isso e, olha, eu fiz totalmente diferente. Então, entendam que a gente está aqui nesse clube para se desenvolver como pessoa, para melhorar. E talvez a gente não consegue ver nosso próprio crescimento se a gente não se comparar. E se comparar com o outro é tão ou pior do que a gente tentar, de alguma forma, se enganar. Quando a gente se compara com nós mesmos, isso nos mostra o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se desenvolveu, isso nos dá ânimo, nos dá um gás para continuar esse desenvolvimento. Então, quando você se deparar com essa situação, lembre-se que talvez antigamente você teria tomado uma decisão e feito de uma forma, mas hoje, com o desenvolvimento pessoal em dia, a busca no auto-melhoramento, agora você tem outra posição, talvez até outro pensamento. E isso, de fato, se comparar com você mesmo, te eleva um pouquinho, te deixa um pouquinho à frente da maioria. Esse pedaço aqui me chamou a atenção, embora eu tenha lido isso no livro O Poder da Autoresponsabilidade. Essa parte de não julgar pessoas é muito importante. E você falou uma coisa que há um bom tempo martela na minha cabeça, que é assim, a gente tem a mania feia de ficar se comparando com outras pessoas, né? E eu ouvi uma vez de um psicólogo chamado Mark Strider, ele fala muito sobre comportamento, né? Sobre estilo de vida, né? Comunicação. E ele fala, se quem se compara, para. E isso é uma grande verdade. Quando você faz isso com uma outra pessoa, você acaba o quê? Se você não tem ainda um psicológico muito bem formado, uma proteção que você tem, né, uma autoestima bem elevada a ponto de você. Se você for comparar, o que você vai comparar? Você vai acabar o quê? Você vai acabar realmente vendo só por aquela estimativa de a pessoa atingiu aquilo e eu estou aqui ainda. E aí você está comparando duas pessoas diferentes, com vivências diferentes, a toda uma história para chegar ali completamente diferente. Como você comparar isso?
é desleal. É quando você consegue exercitar esse olhar empático, né? Que o não julgar as pessoas passa por um pouco de empatia. Então, assim, cara, tu não tem como se comparar com uma outra pessoa. O que o Rangel falou é certíssimo. Você pode, sim, se comparar a uma versão sua anterior. Porque vocês dois, né? Vocês dois tiveram as mesmas vivências, vieram do mesmo lugar. Afinal, são duas pessoas, são duas versões. E ainda assim, quando você for parar para pensar sobre a sua versão anterior, cara, você precisa ter carinho. Não adianta chegar e falar assim, nossa, como eu fui estúpida naquilo ali, né? Lembrei agora de um vídeo que tem aí no canalzinho aí, certo Instagram, que a pessoa começa falando isso, né? E a pessoa começa chegando e fala assim, nossa, como eu fui estúpida, como eu fui burra. Como que você pode chegar e falar isso de você mesmo, que era o que você sabia até aquele momento? Você agiu conforme você sabia, conforme você tinha todas as armas, todo o seu psicológico, todo o seu ser sabia agir daquela forma. Você não tem como chegar e hoje, com a mentalidade que você tem hoje, falar assim, nossa, mas se eu tivesse realmente a mentalidade, como a gente geralmente fala, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria feito isso. Óbvio. Porque é bem provável que você precisou passar por aquilo ali para você hoje conseguir a mentalidade que você tem, né? Então, é realmente a comparação, a gente tem que saber, entendeu? Como a gente vai fazer. Hoje eu consigo, quando eu falo em certos termos assim de comparação, eu falo, cara, eu já fiz isso assim. Caraca, por que eu fiz isso assim? Hoje eu não consigo fazer mais. É o que me limita? Será que eu não estou sabendo organizar? Será que realmente meu corpo deu uma deteriorada? Porque vamos supor, eu envelheci. Nesse meio tempo você envelhece. Às vezes você quer chegar e quer falar assim, poxa, mas eu fazia uma atividade física, sei lá, eu nadava que nem um peixinho quando eu tinha 18 anos. Hoje eu não consigo nadar que nem um peixinho. Mas você com 18 anos tinha as mesmas responsabilidades que você tem hoje? E outra, seu corpo de 18 anos era um. Seu corpo com quase o dobro da idade, 36 a 40 anos, dependendo da sua idade, vai ser completamente. Mas aí hoje, dentro do que você tem, dentro do que você, como você fez aí ao longo que tem todos os outros elementos, como alimentação, como estilo de vida que você leva, tudo mais. Como que o seu corpo está hoje para você poder chegar e retomar. Aí que entra, acho que é legal o olhar da comparação. Poxa, eu quero retomar. Eu não sei se eu vou conseguir ser um peixinho, mas eu vou tentar ser um girino. O que eu posso fazer para começar a voltar a ser um girininho? Entendeu? E assim você vai, de pouquinho em pouquinho, tentando, talvez, resgatar uma versão muito melhor do que quando você chegava e nadava com uns 18 anos, no exemplo da natação, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar bem empático com relação a quando a gente faz esse tipo de comparação e julgamento do outro, sabe? E com relação a esse capítulo, eu separei um trecho. Nossa, eu estou muito gripada. Mas vamos lá. Eu gostei muito do trecho. Eu acho que quando a gente lê O Poder da Autorresponsabilidade, né, ele foi para poder a gente despertar, para a gente entender e a gente reforçar o nosso compromisso com o clube, né? De que a gente já queria uma coisa diferente e a partir de agora a gente teria ações em termos diferentes. Quando eu li agora esse capítulo, ele falou muita coisa que a gente conseguiu despertar, a gente discutiu naquela vez, e eu não lembro, mas acho que ele também traz o trecho de Nelson Mandela, né? Quando fala sobre autorresponsabilidade, associando a como o Nelson Mandela ele levou, né, a parte da prisão dele durante 27 anos, né? E aqui eu acho que é um outro olhar para o poder da autorresponsabilidade que eu queria trazer aqui no nosso encontro de hoje, né? Então, ó, Nelson Mandela ele passou 27 anos na prisão, muitos deles na solitária, né? Enquanto vários dos seus colegas de cela se lamentavam, colocavam-se como vítimas do apartheid dos colonizadores brancos, Nelson Mandela se colocava como autor de sua história. Isso na página 71. Né?
E aí o pessoal perguntava assim: quando seus colegas e até os guardas o viam com tanto bom humor e tanta felicidade, alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão. Daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? Ao que ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, que são os pensamentos e sentimentos, sou eu que o controlo. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Que foi uma frase dele. E aí, complementando um pouco do que o Rangel falou, né, sobre essa parte de julgamento, sobre essa parte da gente ter, né, o psicológico para poder levar essas coisas, a autorresponsabilidade vai muito além de você se responsabilizar pelas suas ações, né, como a própria palavra diz. A autorresponsabilidade, ela vai a começar de você estar sempre atento ao que você pensa, não só, principalmente sobre você mesmo. Né? Então, assim, cuidado dos seus sentimentos, cuidado sobre os seus pensamentos, né? Porque são os sentimentos e pensamentos que vão levar você a estabelecer o seu sistema de crenças, aquilo que você acredita. Isso é colocado no livro do Poder da Autorresponsabilidade, né? Aqui ele só é mais pincelado. Se você quiser ter uma noção maior, você pode ler o livro que você vai ter, né? Ai, peraí, que aqui ficou bravo. Aí você vai ter uma noção melhor. E eu acho importante que esse trecho reforça que o que é das outras pessoas é das outras pessoas, como o próprio Rangel falou. A gente não vai ter como se responsabilizar pelo que o outro vai falar, mas o que vai chegar até a gente e principalmente o que a gente vai deixar entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, isso sim depende da gente. E no caso do Mandela, era o que ele colocava em prática. O que todo mundo chegava, o que todo aquele contexto dele colocava para ele, que ele estava, ele não deixava aquilo ali internalizar dentro dele. Ele sabia que aquilo ali fazia parte de um processo. Aquilo ali era uma coisa passageira. Mas ele não agregava aquilo ali para ele. Então, isso serve para tudo na nossa vida. E quando eu entendi isso, eu entendi muito melhor o que o Rangel fala quando o que é de fora, o que é para dentro é dentro. Então, muitas vezes, tem pessoas que não sabem lidar com seus próprios sentimentos, com frustrações e tudo mais, e têm a oportunidade de jogar no outro. E eles jogam. E eles vão jogar de qualquer forma. E eles vão jogar naquela pessoa que aparentemente parece estar bem. Não tem problema nenhum na vida. É aquela pessoa que parece ser uma fortaleza psicológica, né? Um Xavier da vida. E aí vai jogar. E aí é que tá, entra quando a gente tem essa autorresponsabilidade aflorada ou não. A gente saber ser um ouvinte, saber separar o que é da pessoa e o que é nosso. Às vezes tem pessoas que vão chegar e vão querer despejar todas as frustrações da vida dela para a gente, e tem gente que às vezes vai acusar a gente de ser parte daquilo ali. Isso a gente não tem como controlar. Muitas vezes o que a pessoa vai chegar e despejar. Mas o que a gente pode fazer é: tchau, dá licença, que eu não estou obrigada a ouvir isso aqui. Mas se você se disponibiliza a ouvir aquilo ali, o que você vai levar para dentro de você, que você vai se culpabilizar, vamos assim dizer, isso aí só depende única e exclusivamente de você. E quando a gente entende isso, tem tanta coisa que a gente consegue não se estressar, né? Já tem coisas que eu já venho praticando há um bom tempo. E agora, com a gravidez, eu tenho que praticar mais ainda, porque tá mais fácil me estressar, mas ao mesmo tempo eu não posso me estressar, né? E eu vejo que muita gente no meu trabalho é relativamente tranquilo, mas tem tanta gente no meu trabalho que fala: não, porque isso aqui é estressante, porque isso aqui é estressante. Eu falei assim: gente, eu já trabalhei em lugares muito mais estressantes. Vocês se estressam por coisa pouca. E são coisinhas assim minúsculas que as pessoas vão se estressando, você fica assim: gente, por que se estressar com isso?
porque as pessoas acabam se deixando levar por esse tipo de situação. Então, autorresponsabilidade não é só você simplesmente entender qual é a sua culpa ali, qual é a sua parte do processo que você pode refazer, que você pode, né, tomar as rédeas e fazer diferente. Também está em o que você absorve e o que você não absorve. O que você coloca para dentro que vai fazer a diferença. Porque se você colocar a coisa para dentro, não vai fazer diferença, que só vai reforçar coisas negativas sobre você, aí não está valendo a pena. Aí você não está praticando a autorresponsabilidade a seu favor. A gente sempre tem esse tipo de pensamento sobre outras pessoas, sobre a gente mesmo. E durante a sua fala, eu reconheci aí 3 vídeos que a gente tem lá no nosso perfil do Instagram. A ideia é essa, justamente um perfil onde a gente cria ali um conteúdo focado em desenvolvimento pessoal, mas baseado nos insights que a gente tira aqui do nosso encontro no Clube dos Readers. E a galera que está assistindo aí depois pelo YouTube ou pelo TikTok, quando a gente criar, ou por outra plataforma, segue a gente lá no Instagram também, que eu tenho certeza que vai tocar teu coração, assim como toca aqui. Desse trecho que você separou, eu gostei bastante, porque é, é um marco histórico o que aconteceu com ele, porque é fácil para a gente hoje ter o pensamento que ele tinha, que ele teve, porque a gente já tem meio que uma base. Ou seja, ele expôs um pensamento dele e, de alguma forma, a gente molda o nosso pensamento hoje com base no pensamento que ele teve naquela época. Mas como é que será que foi para ele, sabe? Que estava vivendo, que, cara, eu imagino que tá na cadeia não devia ser mole, fácil. Ou seja, passava fome às vezes era discriminado, é, teve muito reverso, sabe? Teve muito problema. Ainda assim, o miserável ainda falava, cara, eles prenderam só meu corpo. A minha felicidade ninguém mexe, na minha paz ninguém toca. Eu tô aqui, mas ninguém cuida, ninguém mexe nos meus pensamentos. Olha que esse cara transcendeu quase que literalmente, porque ter esse pensamento em meio ao caos, sem dúvida nenhuma, não é para qualquer um. E hoje a gente tem a oportunidade de estudar sobre, de reconhecer que, de fato, esse tipo de pensamento tirou ele de onde ele estava e colocou ele numa posição que talvez nem ele mesmo pudesse imaginar que chegaria, sabe? Se isso aconteceu com ele, eu tenho certeza que o pensamento tem esse poder de transferir, de mover a gente de um lugar para o outro. E a leitura, ela nos proporciona isso, o estudo nos proporciona isso. E eu tenho certeza que no preço que a gente está cobrando o ingresso aí para fazer parte do Clube dos Readers, vale a pena essa transformação. Você acabou não falando qual é o preço que a gente está fazendo promocional para esse mês, para o pessoal entrar. Não, mas eu quero o preço em dólar. Em dólar ou em euro? E nos dois. Primeiro você fala dólar, porque aí depois a gente vai fazer a conversão para o euro, né? Em dólar vai sair da conta. A preços atuais aqui, ó, olhando aqui agora na Bolsa de Nova York, Isso, fala aí pra tá mim. $0. Eita, então, isso em euro dá quanto? O euro tá valendo 3 e na conversão vai Isso. dar €0. Caraca! Mas então aqui real vai ficar um O preço real bom. tá 5,40, 5,30 e pouco, convertendo ali. Olha, com desconto ou sem desconto? Porque ainda tem isso. Não, vamos dar um desconto. A gente tá fazendo um ano, né? A gente vai fazer dar um desconto aí. Gente, pelo amor de Deus. Não entendeu? A gente não tá cobrando nada para você poder vir ler esse livro com a gente. É de Lê esse, graça. lê outros, lê todos os outros que a gente já tem uma agenda completa para até o final do ano. É só clicar no link que está aqui na bio e entrar. É feliz. A A gente tem gente. separado a nossa lista anual num drive com os PDFs de todos os livros. Para a galera que fala assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Tem o livro lá para você ler. Ah, mas eu não tenho hábito de leitura. Tem o audiobook.
Teve livro que a gente leu, A Revolução dos Bichos, até filme tinha. Até filme tinha. Se a gente achar filme, a gente até disponibiliza o filme, entendeu? Então, assim, é um clube completo. São reuniões, assim, que a gente tem interação como a gente está tendo interação aqui, entendeu? Então, é só clicar no link, partir para o braço e ser feliz aqui com a gente lendo. A gente vai... Lembrando, vou deixar isso claro, a gente está fazendo isso aqui por amor, porque é o nosso desenvolvimento pessoal. A gente é humano, a gente trabalhou o dia todo, estamos aqui cansados, mas a gente entende a importância que é esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, se você estiver nessa mesma vibe, independente da dificuldade, do cansaço, da rotina, do dia a dia, estar aqui toda terça-feira, às 7h10 da noite, no horário do Brasil, é o nosso compromisso inegociável. Isso é o nosso crescimento que está em jogo. E tanto é um compromisso negociável que é 7, aqui agora 8h06 do Brasil. Mas você não sabe que elas são lá em Portugal, né? Que elas são em Portugal. Já é meia-noite. Já é meia-noite. Então, se a gente não gostasse de fazer isso aqui, a gente nem estaria aqui, entendeu? Isso aqui é... Aqui a correria, a agenda é da terça-feira, que ele realmente foi o que o Rogério falou, é um compromisso que é inegociável. Eu não marco, nem lembro quando foi a última vez que eu marquei alguma coisa numa terça-feira. Não dá para marcar. Eu já tenho um encontro marcado aqui com o Clube dos Readers, né? Eu só queria fazer só um último comentário que você falando, que é uma coisa que me veio aqui na cabeça, sobre o posicionamento do Mandela, né? Quando ele falava isso, que botava um sorriso no rosto e falava, né? Que não vão me tirar a paz. Gente, vocês já exercitaram isso? Que, assim, a paz é uma coisa simples, mas é muito caro. As pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E, às vezes, pagar o preço é você soltar a mão. E isso é muito difícil, sabe? Para várias pessoas. Você imagina que dentro de uma prisão existem pessoas que também querem muito, né, que você esteja para baixo, tanto quanto da outra pessoa, e isso não é só na prisão. Às vezes no mundo a gente depara com pessoas que não querem que você esteja melhor do que ela em algum aspecto. É que você esteja sempre lá no mesmo patamar que ela, ou então às vezes um pouco pior, né? E aí você chega, você dá um tapa de luva sorrindo em frente ao caos, porque você não deixa aquilo aí te atingir internamente, o quanto isso deve dar raiva nas pessoas que ficavam ao redor dele. Aí eu faço convite, quando você estiver se sentindo em paz com relação a alguma coisa, ou alguém te falar alguma coisa que está, assim, uma situação em que ela está angustiada, ela quer que você fique angustiada também. E você não consegue ficar angustiada com aquilo porque você sabe que aquilo ali não é para você. E você tenta repassar essa vibração dessa vibe de, olha, eu entendo você, mas isso não é para mim. De você chegar e passar de volta, você faça esse teste, cara. Você vê que as pessoas ficam olhando para sua cara, você parece um alienígena. Eu falo, não é possível que você não tenha reação. Já teve gente que chegou e falou assim, você não tem reação, você não tem sentimentos, porque você está tão em paz que aquilo ali não é para você, que aquilo ali não é o que você quer para você, que a pessoa fica olhando com a sua cara, tipo assim, não é possível. É coisa de outro mundo. Os humanos comuns, convencionais, não entendem. Verdade. E alguém quer mais acrescentar alguma coisa aqui do nosso encontro hoje? Por hoje era o que eu queria trazer dos trechos. Da minha parte também. Mas se a galera quiser se manifestar aí, fiquem à Pode, vontade. Aqui, a Nádia está falando aqui. Nádia trabalhou comigo, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas como farmacêuticas de uma rede. Ela está falando aqui, ó. Sou nova por aqui, entrei por meio da Jennifer, quero aproveitar a oportunidade para retomar o hábito de leitura e ao conhecimento e autoconhecimento, nessa troca de conhecimento. Aqui é o melhor lugar para isso, Nádia, veio para o lugar certo. Com certeza, não vai se arrepender. Apareça mais vezes, a Aline também apareça mais vezes. Gente, então vou encerrando o encontro por aqui. Muito obrigada, entendeu? Até a próxima terça-feira. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, até a próxima.